Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre nutricionista. Então, se liga aí, bora! A profissão de nutricionista no Brasil teve seu início em outubro de 1939. O nutricionista pode estabelecer uma dieta específica para cada paciente, seja para fins estéticos ou para adequar a alimentação em função de algum problema de saúde. O nutricionista promove a educação alimentar, orienta o paciente sobre como combinar os alimentos, o que deve ser priorizado na alimentação e o que deve ser evitado. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, já estou aqui com a Célia para falar a respeito da profissão de nutricionista. Há quanto tempo você trabalha como nutricionista, Célia? Obrigado por atender a nossa reportagem. Obrigada a vocês pelo convite. Eu sou formada há 28 anos, bastante já, né? Então, sempre trabalhei como nutricionista. E acabei mudando de área em alguns momentos, né? Mas sempre permaneci mais na área clínica, né? Então eu fiquei muito tempo na área hospitalar, tá? E hoje a minha área é de atendimento em consultório particular, convênio, mas individual, tá? Então, muito tempo foi em hospital, mas claro que foi sempre na área clínica. Qual o campo para o profissional trabalhar? Você citou aí para o hospital? Então, assim, a profissão nutricionista, ela cresceu muito. Então, nós temos nutricionistas, você sai como nutricionista geral e depois tem os campos de atuação e hoje temos muitas especializações, que o ideal é você fazer alguma especialização. A área clínica, que ela é bastante abrangente, e hoje nós temos nutricionistas que se especializam por especialidades, tá? Então, terapia nutricional para quem trabalha em hospital, que abrange mais alimentação integral, parenteral, são outros cuidados, tá? O nutricionista que trabalha mais em unidades de refeições coletivas, que também vai trabalhar com a produção de refeições e toda aquela parte de atendimento, daquele comensal que a gente fala, são das pessoas que atuam na empresa, e também trabalhar como agente para melhorar a saúde desses funcionários, tá? Nutricionista esportiva, nutricionista de marketing, de vendas, então tem uma gama imensa, tá? A área acadêmica tá muito grande também, pesquisadoras. Que bom, então o mercado tá legal. Muito bom, tá? Ótimo. Muito bom mesmo. Porque às vezes o pessoal tá em casa vendo a Célia falar e tal, fala, olha lá a Célia falando, me interessei pela profissão. Com certeza. Então o mercado hoje ele tá movimentado. Ele abrange bastante, mas como qualquer área, é muito concorrido, Claro. A área de trabalho, né? Então eu não estou dizendo que você sai da profissão e consegue atuar facilmente. Mas um conselho que eu sempre dou quando o nutricionista que está entrando na faculdade ou me pergunta é: estude muito, né? Porque aí você consegue se diferenciar mais, trilhar um caminho mais seu. E é importante, né, Célia, que a gente diga, até você falou, a gente estava batendo um papo antes da entrevista e tal, até você falou que tem muita receita na internet, a gente vai lá, dá um Google, receita para emagrecer. Quero uma dieta para emagrecer. Claro que lá tem o básico e tudo mais, não é? Comer franguinho, salada, arroz integral, evitar refrigerante. Só que cada caso é um caso, você estava me explicando, né? O Google não dá individualidade, né? Por isso que é importante passar por uma consulta. Exatamente. O nutricionista que vai fazer todo esse trabalho, né? Por exemplo, então, quando você falou para mim assim, por exemplo, se alguém quiser fazer uma dieta, vai colocar lá no Google tudo. Primeiro que a gente já não gosta de falar a palavra dieta, né? Ela vem muito engessada, dieta é o que eu como, é o que você come, enfim. E a palavra regime existe ainda? Não, se for regime militar... Não existe mais? Não, a gente pode enquadrar como regime militar, caso contrário, olha só, não. Tá fora de moda. Fora de moda. Porque a minha mãe fala regime até hoje, ela precisa fazer regime. Não, regime a gente brinca que existe regime militar. Então, dieta é uma coisa padrão pronta, você vai começar num dia, tem dia para começar, dia para terminar. E não mudou absolutamente nada.
o que o nutricionista quer, deseja, pelo menos assim na minha área de atuação agora, que é clínico, né, em consultório individual. Claro, tem ambulatórios em hospitais, enfim. Ele vai tentar conhecer, eu estou falando ele porque é o profissional nutricionista, ele vai conhecer esse paciente, né, esse indivíduo, os hábitos alimentares, os hábitos de vida. Então é um histórico todo que tem que ter para a gente saber aonde estão possíveis erros alimentares, e a pessoa sabe. Sempre sabe, mas é difícil achar que aquilo vai fazer a diferença, porque comer é muito gostoso, né? Comer é um prazer, a gente tem que aliar mesmo prazer. Eu adoro, Célia, sinceramente. Não tá errado, é um prazer comer também, mas não dá pra gente comer aí só pelo prazer, né? Então esse hábito alimentar ele tem que ser construído, precisa pensar nos filhos que estão em casa, estão vendo também muita coisa. Hoje a alimentação, ela tem várias vertentes, né? Por exemplo, existem grupos que não se preocupam absolutamente nada de pessoas, eu como o que está na rua, o que me dá na cabeça, e grupos extremamente preocupados. A gente tem visto, até com o meio ambiente, nós temos visto número de pessoas crescendo, vegetarianos, veganos, né? Então, o nutricionista também está se adequando a todas essas mudanças e trabalhando em cima de uma alimentação equilibrada, mesmo com as restrições. É por isso que você falou, né, Célia, que o profissional ele tem que estudar sempre. Porque olha só o que você citou agora, que curioso e interessante. Hoje em dia, a gente vê muita gente realmente se tornando vegetariana, vegana. E imagino, sou leigo no assunto, vou até te perguntar, que é importante também que essas pessoas passem por uma consulta. Com certeza. E aparece muito. Algumas mães, normalmente, às vezes, adolescentes, acabam dá para ter uma dieta super saudável saudável, tranquila. O que não dá, por exemplo, é assim... eu não vou mais comer carne, né? Quando a gente diz carne, é de boi, ave, peixe, porco, magra, e substituir por qualquer outra coisa. Aí quando a gente analisa esse paciente ou solicita exames, tudo, colesterol está elevado, triglicéridos elevado, porque não migrou para grupos alimentares melhores. Ele só tirou a carne e continuou comendo um monte de outras coisas. Ô Célia, é claro que todo mundo sabe que nutricionista ele cuida, não é, da alimentação e tudo mais, mas esse quadro é até legal porque a gente acaba aprofundando um pouquinho mais. Então, o que faz de fato um nutricionista? Então, o nutricionista, né, eu vou falar mais do nutricionista clínico, tá? Ele vai analisar, avaliar o paciente. Ele vai adequar a alimentação com as condições patológicas ou não desse paciente, porque pode ser uma pessoa que tenha um problema renal, tá? Porque assim, hoje a preocupação maior é o ganho de peso, tá? Então pode ser criança ou adolescente, vai estar auxiliando essa família ou essa pessoa a se alimentar melhor, a conhecer melhor os alimentos e a entender melhor esse processo de alimentação. A alimentação é para ser uma coisa intuitiva, tá? Por exemplo, por que a gente come se a gente for pensar? Para sobreviver. Mas se perdeu um pouco isso, né? Em vários anos. Porque tudo foi crescendo, as empresas foram crescendo, tem que vender e tudo mais. Então, muita gente acabou ficando perdida. Então, é um conhecimento maior sobre a área da alimentação para ter um bem-estar ali físico, saudável. Numa área hospitalar, o que esse nutricionista vai trabalhar? Adequando a alimentação também para aquele paciente internado, tá? E a gente quer aconselhar o paciente, orientar, educar, não quer a pessoa presa com a gente a vida inteira, entendeu? Então, desmistificar muito dietas da moda ou até transtornos alimentares, identificar possíveis transtornos alimentares, encaminhar até para outros profissionais, se necessário, tá?
Aqui, particularmente, também eu trabalho com uma área que é de cirurgia bariátrica. Então, é fundamental você ter na equipe de cirurgia bariátrica um nutricionista, porque a partir do momento que essa pessoa faz opção pelo tratamento cirúrgico, que é um tratamento para obesidade, né? A gente tem o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. E chega um momento que muitas vezes vai para o tratamento cirúrgico. Ela precisa realmente reiniciar, resetar tudo, né? Porque vai ter uma alteração do aparelho digestivo, talvez intolerâncias alimentares, e reaprender, tá? Entendi. Então precisa ter o nutricionista aí. Muita coisa vai do nutricionista. Muita, né? Célia, para a gente finalizar, desde já agradecendo sua participação aqui no quadro Se Liga na Profissão, gostaria que você desse uma dica para as pessoas que estão em casa e têm interesse em prestar nutrição. Faculdade são 4 ou 5 anos? São 4 anos, muitas faculdades são 5 anos, tá? Às vezes por fazer à noite, tá? Normalmente a maioria são 4. No último ano da faculdade, o nutricionista ele passa por vários tipos de estágio, justamente por causa desses vários tipos de atuação, inclusive merenda escolar, enfim. Então, tem vários tipos de atuação. Procurar aproveitar ao máximo, tá? Todo esse conhecimento adquirido. Tomar muito cuidado com mídias sociais, porque a gente vê muitos profissionais, às vezes, aí que acabam atuando de maneira não tão ética, que hoje acho que em todas as profissões acaba tendo isso. Estudar muito, tá? Para tentar construir uma carreira mais sólida. Começo, como qualquer profissão, não é fácil, mesmo que você não saia para trabalhar, para atuar numa área que você goste mais, mas é importante pegar experiência, tá? Começar a trabalhar isso, estudar mais, enfim. Fazer cursos, pós-graduação e por Boas aí dicas. vai. Valeu, Célia. Tá bom? Obrigada. Então já sabe, né, pessoal? Se liga na profissão.